Irmãos, uma igreja para todas as crianças. O nosso ministério é infantil, porque a missão da igreja é ser para todas as pessoas, para toda criatura. Mas nós estamos aqui hoje começando, engatinhando o nosso ministério para alcançar todas as crianças. A gente leu aí, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, a toda criança. A palavra toda, sem exceção. Não é só para criança bonitinha, cheirosinha, arrumadinha. Não, é para toda criança. Nós vamos ver aqui como é importante essa palavra toda nessa manhã. Fica um questionamento. Irmãos, nós estamos cumprindo, exercendo o que esse versículo diz? Nós temos ido e pregado o evangelho para todas as crianças? Nós temos cumprido esse chamado? Marcos 16:15 é uma resposta, é uma ordem muito clara para o que o Senhor quer para uma igreja. Todas as crianças. Todas as crianças. Nós cantamos hoje, o louvor foi abençoado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Mauro, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor sobre sua vida. Que a sua vida seja louvada também. E que, como a gente pode sentir a presença do Senhor, como a gente pode receber o amor do Senhor. O amor do Senhor nos alcançou. E isso faz diferença na nossa vida. O amor do Senhor tem que chegar àqueles outros também, como o pastor falou. Tanta gente que não tem ainda, esse acesso ao Senhor. Estamos acolhendo toda criatura na nossa igreja? Próximo. Estamos acolhendo todas as crianças na nossa igreja? Isso é um fato, irmãos? Isso é verdade? Isso é uma verdade na nossa igreja? Nós temos acolhido todas as crianças? Nós temos o versículo de Gênesis 1:27 que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou as crianças à imagem deles, aquelas crianças que têm diagnósticos e aquelas que não têm. Todas as crianças foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, todas elas têm o seu valor. Elas são preciosas ao Senhor. E nós temos acolhido essas crianças. O nosso evangelho tem sido para todas as crianças. Nós temos feito um trabalho magnífico de pregar o evangelho para nossas crianças. Muitas crianças receberam o Senhor já, frutos nossos, Vanessa? Nós temos o Gabriel, tem muitas crianças, o João, Nós temos muitas crianças que têm convivido com o evangelho redentor aqui no nosso ministério infantil. Mas esse ministério infantil tem acolhido aquelas crianças que têm necessidades especiais? A gente tem conseguido fazer com que essas crianças que têm necessidades especiais conheçam esse evangelho redentor? Nós temos aqui as estatísticas. Quando vi essas estatísticas, eu fiquei um pouco assustada. Veja bem. 15% da população mundial tem deficiência, algum tipo de deficiência. Nos Estados Unidos, nós temos 26%. Aqui engloba deficiência física, cognitiva, deficiência mental, todas as deficiências. Gente, é 1/4. No Brasil, 24%. Autistas no Brasil tem 1 em cada 36 crianças diagnosticados. Porque a gente tem aqueles casos que muitos pais não fazem o diagnóstico dos filhos. Muitos por ignorância, outros por negação. Ah, meu filho é levado. Ah, meu filho é voado, não presta atenção em nada.
Então, nós temos muitas crianças fora dessa estatística. Ela é maior, ela tem a possibilidade de ser maior do que isso. Irmãos, olhe para a nossa igreja. Nós temos ali também, junto nessas estatísticas, alguns adultos que tiveram diagnóstico tardio, porque antigamente não falava assim diagnóstico. Falar quanto não, mas é 50 mais, né? 50 mais 15, mas deixa para lá. 50 mais, a gente não tinha esse diagnóstico. A gente falava assim, não, fulano é meio esquisito, meio lesado. Meio lesado, né, pastor? Nossa, o filho da Sara lá é meio lesado. Não, o filho da... E assim, a gente não tinha diagnóstico. As crianças ficavam à margem. Eram invisíveis. Elas não existiam. E muitos, nessa estatística, estão invisíveis ainda. Infelizmente, muito infelizmente, esses números podem ser maiores, porque muitos ainda não foram diagnosticados. Eu ia me apresentar no início, mas eu fiquei tão empolgada com a Libra da irmã. Eu não sei se vocês sabem, eu sou professora de formação, trabalho no Ministério Infantil desde quando eu saí do Ministério Infantil. Saiu de aluno, entrou para professor. Então, eu lembro que uma vez, rapidinho, era Páscoa, eu e minha amiga, a gente tinha 13 anos e trabalhava de auxiliar. A gente chegou lá com um monte de orelhinha de coelho para as crianças. Ninguém falou para a gente que não era, né? A gente estava dando ênfase às ovelhinhas, mas a gente levou coelho para as crianças. Foi um fiasco. Mas a gente aprendeu. Então, há muitos anos eu trabalho com crianças. E na escola secular eu trabalhei no Brasil quase 30 anos. E aqui eu estou trabalhando com crianças ainda. E vou falar um negócio para vocês. Eu trabalhei com crianças no Brasil, tive alunos com deficiência, mas nunca vi esses alunos, nunca vi essas crianças com os olhos de misericórdia. Eu tinha um aluno chamado Pedro Henrique, ele tinha 6 anos, ele tinha um problema na retina, estava começando uma cegueira irreversível. Eu tive que aprender a usar reglete. Sabe o que é reglete? A máquina de escrever em braille, para poder ensinar ao Pedro Henrique. Mas nunca, eu ensinei, eu fiz o curso, eu ajudei, mas eu nunca tive o olhar de misericórdia. Eu já tive aluno cadeirante, já tive alunos com vários tipos de deficiência. Tive um aluno que tinha síndrome de Asperger, que agora eu sei que é o autismo, né? Um menino inteligentíssimo, ele estava acima da média, mas ele não conseguia se concentrar na aula. Então, Deus colocou todos nas minhas mãos, mas eu nunca tive olhar de misericórdia para essas crianças. Para mim, evangelicamente falando, eles eram invisíveis. Eram invisíveis. Então, e hoje? Se existe tanta gente, se o índice está tão grande, onde eles estão, pastor? A Pauline falou, talvez eles não estejam aqui porque não nos conhecem. Porque eles não sabem que nós estamos abertos a um trabalho com eles. Onde estão? Onde esse pessoal vive? O que a igreja tem feito para alcançar essas crianças? Junto com as crianças, vêm as famílias. Muitos pais estão perdidos, irmãos. Muitos pais estão enlutados, porque quando você tem um diagnóstico num filho, o filho ideal morreu. Muitos pais não sabem o que fazer com aquela criança deficiente. Principalmente a gente aqui que vive num país estranho, num país sem parentes. A gente precisa de uma rede de apoio. Qual rede de apoio melhor do que os irmãos da igreja?
Irmãos, despertem. A palavra acorda está muito na moda no Brasil. Então, acorde, irmão, acorde, igreja. O campo está branco para a ceifa. Os números são altos. E o que a gente faz? A gente veste nossa melhor roupa, veste nossa roupa azul, né? Eu falei assim, nossa, o culto azul, não tem uma roupa azul. Aí o Ed foi lá no closet e trouxe, você tem um vestido azul. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a gente se arruma, põe nossa melhor roupa, vem para a igreja, senta na frente, né, Maristela? Fazendo igual o pastor falando o nome. Olha como é que eu estou chique. Né, Maristela? Guarda o lugar para a Maristela todo domingo, porque eu sei que ela gosta de sentar na frente. E aí, só isso? A gente só se alimenta, vem aqui, ouve, pastor, que bênção, que culto, que louvor maravilhoso. Põe a Bíblia e vai embora para casa. Irmãos, aqui nós estamos debaixo da graça. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é a graça do Senhor sobre nossas vidas. Mas a graça, Débora, ela não veio para ser guardada dentro do nosso coração. E dizer, ai, Deus é tão bom. Como é que foi o louvor? Fala de novo, Mauro. Que ousado amor é esse? Esse ousado amor, ele não veio para eu guardá-lo e ficar feliz com ele durante a semana inteira. Só me deliciando com esse amor. Não, irmãos. Sinto decepcionar a igreja. Esse amor veio, esse ousado amor está sobre a sua vida para que você compartilhe esse amor. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. É isso, gente. É compartilhar a graça. A igreja não foi alcançada para se reunir domingo, comer aquele café da manhã maravilhoso. Eu estava vindo do café da manhã sozinha, eu e Deus, e falei assim, ai, comi demais. Quando eu olhei para trás, eu não estava sozinha. O irmão, eu falei, irmão, não conta para ninguém. Café da manhã maravilhoso. A feijoada que meu lindo, maravilhoso marido está lá preparando com a equipe dele. Não é para a gente vir aqui alimentar espírito e corpo só, não. Sair daqui abastecido, não. Às vezes a gente toma tanto café da manhã aqui que a gente nem almoça. Verdade. Eu tenho vergonha de falar, Senhor, misericórdia pela glutonaria, mas é verdade. Tem um tal de um bolo de milho aqui que é uma tentação. Misericórdia, Senhor. Tão bom, né, gente? Ontem fui almoçar na casa do preto e da branca. Fui tomar café, almocei, fiquei lá, saí quase. Tão bom a gente ter um relacionamento, não é? A gente ter amigos, a gente ter a graça do Senhor compartilhada. Nosso pequeno grupo, gente, não tem coisa melhor do que pequeno grupo. A nossa igreja está, assim, maravilhosamente crescendo na graça do Senhor. Mas é só isso? É só isso, a gente tem um amigo, uma pessoa que a gente ama, e quando vê aqui, fala, ai, que bom que você está aqui. É só isso? Igreja, desperta. Nós não estamos aqui só para isso, não. Ter um amigo, rever o amigo no domingo, conversar, rir, né? Compartilhar, conversar baixinho lá, oh, fulano, aí a gente fala assim, o que está fazendo? A gente só tem domingo para conversar, então deixa a gente conversar aqui um pouquinho. Tão bom a gente ter com quem compartilhar, não é? Ter alguém para ser o seu confidente. Mas e a graça? E essas pessoas que estão aí, invisíveis. Eu morava lá em Minas, eu não sei se vocês conhecem a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Eu morava do lado, do ladinho, parede meia. De lá do meu apartamento eu via a piscina. Nunca fui lá. Nunca os enxerguei. Aquelas crianças, para mim, eram invisíveis. Até que o dia que o Ed estava saindo, ele tinha um fiorino, né? Porque ele trabalhava no restaurante, ele estava saindo de ré com o fiorino, o garoto fechou o portão. Do Ed todo. O menino da PAI.
Aí a gente falou, não vou reclamar não, coitado, né? Eles não são assim, muito atentos, deixa para lá. Aí a gente começou a ver os meninos, aí o que a gente fazia? Um descia primeiro, segurava o portão, o outro tirava o carro. A gente mudou a nossa tática. Mas a gente nunca olhou para essas crianças com misericórdia e graça. Trabalhei no Ministério Infantil lá no Brasil, muitos anos. A nossa igreja tinha mais de 700 membros. A gente tinha 4 coordenadores no nosso Ministério Infantil. Depois vocês procurem na internet, a Turma do Pólen. Um Ministério Infantil maravilhoso, mas nós nunca tivemos olhar de misericórdia e graça para as crianças com necessidades especiais. Depois que eu saí, começaram a trabalhar com essas crianças. Mas antes disso, não. Igreja, fica claro uma coisa aqui. Deixa eu esclarecer um ponto aqui. A igreja se reúne dominicalmente. Não existe igreja em casa. A igreja em casa é só para pequeno grupo. A gente tem que vir aqui, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com Deus. O domingo é o dia da celebração. A gente vem para a igreja para celebrar. Celebrar que o amor de Deus já nos alcançou. Mas a igreja continua durante a semana. Já imaginou o que essas famílias passam durante a semana? Quem tem criança que sabe que não é fácil. É fácil administrar crianças durante a semana, escola, atividade extracurricular, homework, médico. Imagina uma criança que tem necessidade especial. Nós temos em comum, alguns aqui de vocês conhecem Cibele. E Cibele, mãe de Laura, ela estava conversando com a gente ontem. Eu fui no churrasco lá na casa da minha filha, e ela vizinha, e a gente compartilhando. Aí ela dizendo da dificuldade. Laura tem 10 anos, autista não verbal. Laura não quer sair de casa, entrou num ostracismo que não quer sair de casa. E ela tem Alice, de 1 ano e meio, que só quer rua. Ela não tem como sair de casa com as duas. Ela não tem como sair para ir para a igreja com as duas, porque a Laura sempre está para trás e a Alice sempre vai para frente. Precisa de rede de apoio. Ela tem a irmã, que agora está morando lá com ela. Se não fosse a irmã, ela estaria em sérios apuros, porque ela tem que administrar Laura e Alice. Deixa eu contar um pouquinho de como começou esse amor por criança. Você falou, eles eram invisíveis para mim. E eu morava numa rua, tinha uma senhora que era professora como eu, a gente todo dia de manhã saía, ia trabalhar junto e tal. E ela tinha um filho, ela tinha vários filhos, mas um filho um pouco mais velho que o meu, vivia lá em casa brincando com o meu filho, era amigo do meu filho. E eram os Power Rangers, um dos Power Rangers, porque eles tinham roupa de Power Rangers e eram os Power Rangers da rua. E Ricardo era esse menino. E Ricardo cresceu na minha cozinha, cresceu lá em casa e tal. Ricardo cresceu, casou, mudou, né? Eles vão para outros lugares. E Deus nos trouxe para cá. E um belo dia, Ricardo veio para cá também. E Laura veio para esta igreja. E eu dando aula no Ministério Infantil, né? Boa professora que sou, maravilhosa, a melhor do mundo. E estou lá com todas as crianças envolvidas, a gente estava fazendo um teatro. De repente, eu olho para o lado e vejo quem? Laura. Laura, autista não verbal, no chão. No chão, gente. Pauline disse assim, vamos começar um ministério para crianças especiais antes que a gente... Não precisa ter um filho para você, não foi assim que ela falou? Aí ela conversou, pastor, o paradigma que tem que o pastor só começa um ministério infantil para crianças especiais quando ele tem um filho, para atender o filho. Deus mandou Laura para mim. Naquela hora eu me senti um nada. Eu consegui envolver todos, mas não conseguia alcançar o coração da Laura. E aquilo me comoveu profundamente. Deus trouxe Laura para que as crianças com necessidades especiais para mim se tornassem visíveis. Eu amava a Laura. Laura é como se fosse minha neta.
Porque eu amo o pai da Laura. Ontem eu dei um abraço nele gostoso. E eu vi Laura. E eu falei, Senhor, como que eu vou levar Jesus para Laura? Eu que trabalhei mais de 30 anos e nunca tive um olhar de misericórdia e graça para uma criança. Eu saí do Brasil, mas Deus trouxe Laura para mim. Tudo que eu tinha na minha vida profissional. Obrigada, meu anjo. Tudo que eu achava que era bom, que eu tinha feito até então. Deus disse, você não é nada. Você precisa melhorar muito. Então, um dia eu estava aqui, limpando, aí chegou energia. Eu falei, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu posso trabalhar com a Laura? Mesmo no dia que eu não esteja na minha escala, eu posso ficar lá? Não sei o que eu vou fazer com ela, não, porque eu nunca trabalhei com criança especial, mas eu queria alcançar o coração da Laura. Aí ele olhou para mim e falou, irmã, é de Deus, porque eu já tinha conversado com a Pauline e tem um curso aqui, irmã, que nós estamos, a igreja, né, foi convidada, nós estamos oferecendo e tal. Eu falei, sabe quando Deus faz infinitamente mais do que você pede, você pensa? Abra o seu coração, igreja. Abra o seu coração. Deus trouxe Laura, o meu coração abriu. A minha mente é como se fosse Paulo, as escamas saíram. As crianças especiais não são invisíveis para mim mais. Elas existem e elas precisam de misericórdia e graça. Elas precisam de misericórdia e graça. E Deus mostrou isso para mim perfeitamente e disse, nada que você está fazendo tem valor. Se você não alcançar, todas. A graça não veio só para quem é perfeito. A graça não veio só para quem tem um bom intelecto. A graça não veio só para quem ouve bem. A graça veio para todos. Todos, igreja. Todos. A palavra todos, ela é muito forte. E a gente precisa ter essa certeza de que a gente está pronto para cumprir essa ordem. A gente precisa alcançar todos. Só que nós estamos atrasados, né? Nós estamos um pouquinho atrasados, gente. Eu tenho defeito, eu não gosto de andar atrasada, não. Se for para eu chegar atrasada, eu já chego estressada. Já chego nervosa. Eu cheguei na célula essa semana atrasada, se me disse a pressão estava alta. Eu fico no nervo, ela falou, faz um vídeo, eu não tenho condição. Estou até com as ventas abertas. Porque estava atrasada. Não gosto de atraso. Olha lá, quando começou aqui nos Estados Unidos, em 1900 e... pouquinho ano atrás, né, irmãos? Pouquinho de ano atrás. Começaram as mudanças para atingir as pessoas com deficiência. Começaram... tentar falar um negócio aqui, tá? Rehabilitation Act. As instituições dos Estados Unidos começaram a se preparar para receber as pessoas com deficiências. Os bancos, os hospitais, acessibilidade. O American with Disabilities Act, que é o ADA. Aí veio a lei. Aqui começaram, em 1973, começaram assim, simpaticamente, fazer uma coisa extraoficial para atender aquelas pessoas com deficiência. Então, algumas instituições que eram mais simpáticas faziam mais, outras, né, faziam menos. Aí, em 1990, teve uma obrigatoriedade. Era obrigado, incluindo as igrejas. Todos os prédios tinham que ser acessíveis. Aí começaram os estacionamentos,
as portas, os banheiros, não? A gente não tem as regras para incêndio, não tem? E começaram as regras, as leis, para que todos os prédios começassem a se adaptar para receber essas pessoas. Quando se fala em prédio, é até fácil, né? Os donos de prédios, os prédios públicos, as igrejas, começaram a se organizar. Vamos fazendo as contas aí, quanto tempo que nós já estamos de atraso. No Brasil, a lei de acessibilidade começou no ano 2000. Em 2004, teve um decreto de normas técnicas. Aí um decreto falando, né, de algumas mudanças que precisariam ter nas estruturas físicas para os prédios poderem atender melhor essas pessoas. Mas em 2015 foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que é esse estatuto? Direitos básicos garantidos. Direitos básicos garantidos de educação, nos concursos, direito a emprego, na saúde. Então, teve uma lei que abençoava, assim, de forma quase que técnica, uma obrigatoriedade dessas pessoas serem alcançadas. Mas para as igrejas, como é que foram? Vocês sabem quando que as igrejas começaram? Nessa igreja que eu falei que a gente trabalhava, no ano de 1998, eu vou falar da minha realidade, tá, irmãos? Que eu não posso falar de outra que eu não conheço. A Igreja Batista do Bom Retiro, a igreja que eu era membro no Brasil. A gente começou lá um ministério, tinha um casalzinho de surdo, aí começou um ministério de Libras com esse casalzinho de surdo. Aí uma irmã falou assim, não, pastor, eu vou me preparar para trabalhar com a Valéria e o marido dela. E eles tinham uma menininha que não era surda. A menininha participava do nosso ministério infantil. E ela começou o ministério começou com 2 pessoas. Na década de 90. Finalzinho da década de 90. E ela foi trabalhando, a Wanda, até tinha estudado comigo, fez faculdade comigo, e ela era deficiente. Ela tinha paralisia infantil. Ela tinha um lado dela, e ela falou, não, pastor, eu consigo, eu faço. E ela foi trabalhar com esse casal. Um ano depois, esse ministério tinha 50 surdos mudos. Um ano. Por quê? Como é que é, Pauline? Eles não estão aqui porque eles não sabem. Um foi falando para o outro, foi propagando. E foi preciso preparar voluntário, foi dividindo. Aí começou, não só no culto, que eles tinham no culto. Aí começou a escola bíblica para eles. Foi assim uma coisa maravilhosa. Ainda está lá esse ministério. Então, irmãos, onde estão essas pessoas? Elas estão esperando por nós. Elas estão aí. A gente precisa fazer a nossa parte. O que é importante? Nós estamos atrasados. O tempo voa, o tempo está indo. Igreja, vamos nos movimentar. A gente precisa saber que a gente tem um trabalho a fazer. A gente já procrastinou demais. Essa palavra às vezes me pega um pouco. Porque às vezes você deixa de fazer porque você não sabe, agora você já sabe. A ignorância nos protege. Porque você fala assim, pastor, Sara, você não sabia. Sara, você não sabia que era para fazer, não é assim que a gente fala? Mas agora você já sabe. Você já sabe que a graça é para todos. Agora você não pode se eximir de culpa. O que você tem que fazer agora? E o campo, irmãos, está branco para a ceifa. O campo está branco para a ceifa. Existem barreiras? Existem. Sara, você está mandando trazer o pessoal de deficiência para cá. Quando ele chegar aqui, eu vou fazer o que com ele? Oi, tudo bem?
How are you doing? E aí? Não se preocupe, irmãos. Eu falei uma vez para o Luciano está lá, meu negro. Ele agora acha que eu sou mãe dele, gente. Disse que a mãe dele chama de negro. Então agora, Deus te abençoe, viu, Luciano? E o Carlos é meu filho de oração. Hoje eu nem orei com o Carlos, Jesus. Carlos, receba a bênção do Senhor. Deve estar lá na cozinha com o Ed. Que, o filho está com o pai, né? Pai também tem que cuidar do filho, né? O que acontece, irmãos? Nós precisamos entender o seguinte. As barreiras estão aqui, mas Deus capacita. Eu falei, Luciano, mas como é que eu vou falar de Jesus para os outros? Eu não sei. Deus capacita. Deus capacita. Mas não se preocupe, não é só Deus que capacita, não. Estudo também. Nós temos treinamento. Nós temos aqui, a gente também não sabe tudo, não, gente. A gente está estudando. A gente só tem amor no coração. Alguma coisa a gente já sabe, mas a gente não sabe tudo. O único que sabe tudo é o dono de todas as coisas. Mas nós estamos aqui para caminhar junto e eliminar todas as barreiras. Barreira física. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem uns corredores largos, as portas são largas, os banheiros já são adaptados, o nosso prédio já está bom, né? Pode melhorar? Pode. Mas já está. A gente precisa da nossa sala. Sonho. Mas nosso Deus realiza sonhos. Viu, Paulinho? Toma posse. Nosso Deus realiza sonhos. Se Ele não realizasse sonhos, a gente não estava aqui hoje. A gente precisa quebrar o paradigma de que quem tem deficiência não aprende. Vai vir para cá fazer o quê? Atrapalhar o culto? Mais uma coisa para a gente dar conta? Ah, pastor, inventa isso não. Mais trabalho? Culturalmente, a gente está preparado. A gente, quando alguns tempos atrás, né, eu fiz magistério, né? Nem existe isso mais. E a gente era preparado para trabalhar com padrão. Você vai dar aula para o menino padrão, aquela criança que tem pai, tem mãe, faz dever de casa, traz dever de casa, tem todo o material. A gente não é preparado para o desvio padrão. Aí, quando você chega lá na escola para dar aula, Jesus, o que eu vou fazer com essa criança? Eu tinha um aluno que, o primeiro ano que eu trabalhei, não vou falar quando, senão vocês vão descobrir, né, tudo. Ele chegava com os papéis todos sujos de barro. Todo o papel que eu dava para ele, eu falei, gente, coisa horrível. Aí eu fui falar com a diretora. Ah, não, tem um problema de chamar o pai dessa criança. Aí ela falou, Sara, tem mesa não. Casa dele tem chão não. Tem piso não, é barro. Não tem assoalho, não tem nada, não. Ele não tem nada, ele tem um fogão a lenha e ele fez, sabe? Fez. Que a gente não é preparado para isso. Igreja, nós não estamos preparados culturalmente para trabalhar com diferente. Mas o que está escrito no versículo? Toda criatura. Então, existem barreiras? Existem, mas o que eu trago para a igreja hoje? Muitas vezes, a ausência dessas crianças não é uma escolha, mas é consequência das barreiras. Eu já contei essa história aqui. Eu tinha meus filhos pequenos e tinha uma amiga que morava lá perto de mim, no mesmo bairro, na rua de trás. Tinha as crianças da mesma idade. Ela ia para a igreja toda leve, loura, linda, maravilhosa. Só ela e a Bíblia. E eu ia pelejando. Vinícius, vem cá. Amanda, vem cá. Aquela luta até chegar na igreja. Aí ela dizia, Deus me livre. Carregar essas crianças, nós não vamos dar conta. Nós não vamos. Chegar lá, não vou entender nada. Não vou poder prestar atenção. Eu falei, mas eu não posso ir sem eles, então vamos embora. E as crianças foram criadas ali, aperta, não, fica aqui, pinica, não vai, sai, vai lá fora, dá um esculacho na criança, volta, não, e assim, ali que era o lugar que ele ia ficar. E um belo dia, as crianças cresceram. Aí Lali, o nome dela, não era para falar o nome, né? Aí ela estava lá na igreja, nós fomos orar, ela pediu oração pelos filhos que não gostavam de ir à igreja. Por que não gostavam de ir à igreja? Porque não levou, não criou na igreja. Não vamos deixar isso acontecer com as nossas crianças especiais. Não vamos. O lugar delas é aqui. Falei com o Fernando, está chorando, Fernanda? Deixa, o lugar dele é aqui. Você fala, para de gritar. Segura, né, Paulinho? Não vai atrás do pai, não.
Mas o lugar da criança é aqui. Dá chilique, joga tudo para o alto, finge que não está vendo, gente. Porque a mãe fica constrangida. Aí a mãe não vem. Ah, não vou lá não, meu filho só atrapalha a igreja. Ah, não vou levar minha criança especial não. Chega lá, fica gritando. Nós temos que estar preparados para essas crianças, para as pessoas diferentes. Porque a gente mesmo, às vezes, um olhar. O Jefferson não volta aqui mais. Você viu? Aí ele vai falar com a Dani, você viu como é que a Sara olhou para o Luca? Vou lá mais não. Não vou mesmo, porque aquela igreja não é para mim. Misericórdia e graça, irmãos. Misericórdia e graça. É o que é o tema hoje. Para todos. Então, preste atenção. A igreja precisa de atitude. Toma posse dessa palavra, igreja. Toma posse dessa palavra. Mude sua atitude. Mude sua mente. A igreja precisa de acolhimento. Precisamos acolher essas famílias. Você não sabe como é que foi a semana de uma família com criança atípica quando ela chega aqui na igreja. Às vezes a pessoa está só a casca. Já gastou toda a energia. Não tem mais nada. E a gente ainda fica com um olhar crítico. Olha lá. Ai, fulano chegou. Ai, Deus. Ai, Deus. Gente, eu estou falando, mas eu já fui assim, tá? Mas o Senhor me salvou. O Senhor me tirou a cegueira dos meus olhos. Assim como Deus fez comigo, vai fazer com você também. Creia. A igreja precisa de estrutura. Nós estamos tentando, né, Pauline? Né, pastor? Mônica, coitada, vamos lá, cortando couve e falando. Ai, Sara, isso, ai, Sara, aquilo, né? A gente está tentando. Mas o sonho de compartilhar a graça, ele não pode ser um sonho de uma pessoa só. Ah, eu vou abraçar Pauline, vamos nós duas só. Ah, não, vamos com o pastor, Pauline, arrasta o pastor. Não, esse sonho não é de 3. Esse sonho tem que ser da igreja. Porque não vai adiantar nada. Eu estudo, a Pauline estuda, chama o pai, faz reunião, o pastor fala. Se a igreja não botar a mão no arado, não arregaçar as mangas. Igreja, a palavra hoje é séria. Nós precisamos somar nossas forças para que a graça alcance essas crianças. Educação, estamos tentando. Orange, né? Nós estamos aí com o currículo Orange, que nós somos chique, bem. Já tem lá a parte lá das crianças com necessidades especiais. É um currículo adaptado. Nós estamos lá tentando. Em Gênesis 1, 27 diz assim. Vou ler para vocês. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Todos foram criados à imagem de Deus. A inclusão, ela começou há muito tempo. Ela não começou agora, não. Ela não começou em 1970, lá como começou aqui nos Estados Unidos, não. Nós estamos atrasados, milênios. Não são anos, não. Eu falei, faz a conta? É muito mais do que você está pensando. Deus, quando fez a imagem e semelhança, Ele deu dignidade para todas as pessoas. Quando Deus diz, o homem foi feito à imagem e semelhança, a minha imagem e semelhança, Ele estava falando que nós todos somos dignos. A graça tem que estar sobre todos nós. Eu oro pelos meus filhos todo dia, estão tudo velho. Vinícius está lá com cabelo branco, mas eu oro por eles todos os dias. Porque eu não quero que os meus filhos se percam. E assim foi o amor que Deus colocou no meu coração por Laura e por todas as crianças especiais. Eu não quero que essas crianças se percam. Elas não podem se perder, irmãos. O evangelho e a graça é para toda criatura. Aí nós temos lá, João 9, de 1 a 3. Ao passar, Jesus vê um cego de nascença. Preste atenção nisso. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que eles nascessem cegos? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados nem dos seus pais e nem dele.
Mas ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta nele. A obra de Deus se manifeste na vida dele. Muitas vezes a gente julga, irmãos. O pai tem uma criança especial, está pagando os pecados. Aí a gente fala assim, não, está pagando os pecados. Não é assim? Está pagando pecado. É o lugar de pagar pecado aqui. Não, irmãos. Cuidar com a sua língua também. E às vezes nem fala, só pensa. Pensou? Pecou. Muda sua mente. Faça a sua chavinha. E fala assim, essa criança, ela tem uma deficiência, mas é porque Deus quer que eu abençoe a vida dela. Quem sabe, eu falava isso muito no Ministério Infantil, quem sabe a única forma dessa criança ser abençoada é através de você. Os pais estão aqui, mas ainda não conhecem o Evangelho, não sabem como abençoar. Também está buscando, também está procurando a graça. Mas a criança veio até você, você é canal de bênção. Não desperdice a sua graça. A graça é para ser compartilhada. Jesus mostra que a deficiência não é castigo. Deus pode manifestar suas obras através de qualquer pessoa, até a criança com deficiência. Lucas 14, de 12 a 14. Então, essa então aqui é maravilhosa. Então Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão, por sua vez, também convidá-lo. Quer dizer, retribuí-lo. E assim, você terá uma recompensa. Mas bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. Devemos fazer o bem, levar a graça, não só para aquele que pode te dar um retorno imediato, e dizer, ai, como você é bom, obrigada. Quando a gente compartilha graça com pessoas com necessidades especiais, muitos não vão conseguir expressar um agradecimento. Mas o nosso Deus vê e reconhece. Ele reconhece tudo que a gente pode fazer. Igreja, nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que entender que as pessoas com deficiência, as pessoas especiais, elas precisam da graça. Atrás de uma criança especial vem a família, que também precisa de graça. Precisa de ser alcançado pela graça. Aí, junto com o pai e a mãe, vem outra criança, que às vezes um irmão da criança especial, ele é sobrecarregado também, irmãos. Sobrecarregado também. Quando a gente começa a estudar e entender, aí você vê, misericórdia, como é que essa família está de pé? Só através da graça. Então, igreja, eu quero dizer para vocês, abra os olhos espirituais e entenda, você tem um papel fundamental. Se você está aqui hoje, alguém te convidou, ou você já é um amigo do Evangelho, ou você já é um crente já mais estabelecido, uma pessoa que já caminha com Jesus, já tem a sua fé firmada. Você não está aqui à toa. Às vezes você também é especial. Né? Eu falei dos casos, o nosso foco não é adulto, o nosso foco hoje na nossa pregação é criança, mas as crianças, também temos adultos especiais. Às vezes nem sabe que é especial. Nem sabe que tem alguma deficiência. Às vezes não foi diagnosticado. E tem aqueles que foram diagnosticados tardio, né? Depois de adulto. O que nós temos feito, igreja? Qual que é o papel da igreja fundamental? O papel fundamental da igreja é pregar o Evangelho. Nós somos a igreja missionária, não é, Cleide? Eu louvo a vida dos irmãos, nós somos missionários, nós temos amor à obra. Muitos irmãos vão. Teve um irmão que trouxe uma lista, né, irmão?
Quando eu vi a lista do irmão, eu falei, Jesus, misericórdia, Deus fez uma obra na vida do irmão, louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós temos tantos irmãos que brilham os olhos por estar no campo. Nós temos irmãos aqui que são liberados, não tem nenhum problema de contribuir com a obra. Nós temos aqui o nosso plano, como é que chama aquele plano do mensal, Cleide? Nosso compromisso missionário. Temos muitos irmãos que fizeram compromisso missionário. Nós estamos aí, o nosso almoço, vai lá na cozinha. Uma alegria, estão servindo, trabalham, mortos cansados, mas estão lá na felicidade trabalhando. Para a gente conseguir manter os nossos projetos missionários. Agora eu digo para você, igreja, busca na sua mente aí, quando foi a última vez que você compartilhou a graça com alguém? Diga para mim, não, pense aí no seu coração. Eu fui salvo, fui alcançado pela graça, para compartilhar essa graça. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.